Agora, será que a gente vai saber um pouco mais detalhadamente para onde querem levar esses tech bilionários, as pessoas? A proposta do Freedom Cities não é apenas um experimento da inovação urbana, mas um projeto que revela com clareza os interesses de um grupo seleto de bilionários de tech. Em vez de trabalharmos para melhorar as nossas democracias e melhorarmos a vida das pessoas aqui dentro das sociedades, esses elites planejam ter territórios próprios onde não valem mais aquelas regras que a gente conhece em nossas sociedades. Sem restrições governamentais, sem garantias democráticas e fora dos sistemas existentes. Como o artigo do Wired revela, que a gente vai colocar aqui para vocês aqui embaixo, o vídeo se baseia nesse artigo, os arquitetos desse projeto são nomes conhecidos como Peter Thiel, Sam Altman e Marc Andreessen, que já tinham financiado o Próspera e agora querem expandir esse modelo para os Estados Unidos em conjunto com Trump, né? Por causa que tem aquela questão que a gente já viu naquele primeiro foto da posse do Trump. A Freedom Cities Coalition foi criado por uma entidade chamada New Way Capital LLC, que possui várias marcas registradas da Próspera. Desde sua abertura na ilha hondurenha de Roatan, em 2020, Próspera tem atraído trabalhadores da tecnologia e startups ao promover baixos impostos, pouco regulamentações e o governo empresarial, que considera seus cidadãos como clientes. Seus financiadores incluem a Pronomos Capital, uma empresa de capital de risco apoiado pelo Peter Thiel e Marc Andreessen, além da Coinbase. Essa visão reflete o sonho libertário dos Big Techs, onde os governos eleitos democraticamente são substituídos por corporações privadas que vão operar segundo as próprias regras que eles mesmos vão ditar. Qual é a justificativa deles, então, para fazer isso? Criar um ambiente de inovação sem limites e sem barreiras. Mas, na prática, isso vai significar de que os trabalhadores, por exemplo, não vão ter nenhum direito dentro dessas propriedades, desses terras onde eles vão ser os proprietários. Sem qualquer proteção legal e onde os direitos basicamente vão substituídos pelo direito do mercado, pela lógica do mercado. O plano do Free Cities, né, livre, né, nesse sentido, segue um modelo onde a liberdade será de verdade um luxo e um privilégio apenas de Big Tech, pessoas dos Big Techs, dos bilionários, grandes investidores, onde de verdade a maioria dos trabalhadores não terão basicamente nenhum tipo de direito. Como aponta, por exemplo, o Gil Duran. Esses serão cidades sem democracia, ele afirma. Serão cidades sem direitos trabalhistas. Serão cidades onde os donos da cidade, as corporações, os bilionários terão todo o poder e todos os outros não terão nenhum. É isso que torna essas entidades soberanas tão atraentes para essas pessoas, né, os tech bilionários. Na verdade, serão cidades anti-liberdade. A falsa promessa da liberdade esconde uma estrutura hierárquica rígida, onde os trabalhadores vão ser reduzidos a servos corporativos, sem garantias de segurança ou sem garantias de bem-estar. E a experiência da Próspera já mostrou um pouco desses impactos. Inclusive, o governo do Honduras já revogou o status especial do Próspera. E os moradores da cidade local já denunciaram, por exemplo, o aumento da pobreza e degradação ambiental. O atual governo de Honduras considera Próspera e seu status econômico especial ilegais. O ex-presidente do país, Juan Orlando Hernández, concedeu a Próspera uma carta permanente para operar sob seus próprios termos. No entanto, muitos cidadãos hondurenhos se opuseram à Próspera, argumentando que aumentou a pobreza e piorou a biodiversidade da região. Imagina se, mesmo num país com pouca regulamentação ambientalista e trabalhista, os impactos foram negativos. O que esperar quando esse modelo vai ser implementado nos Estados Unidos? E, obviamente, depois os outros, a gente já conhece, né? Os outros países lá vão correr atrás para fazer a mesma coisa. Pessoal, lembram da racionalidade estratégica? Que a gente já estava falando em vários outros vídeos sobre isso. Quando a gente não limita a racionalidade estratégica pela deliberação pública e pelo Estado de Direito, essa mesma racionalidade estratégica leva a uma instrumentalização das coisas e também das pessoas. Em vez de termos os cidadãos com direitos, os trabalhadores dessas cidades podem ser vistos como recursos descartáveis. Imagina, a gente está voltando lá atrás, 50, 100 anos atrás, onde eles vão ter que ser sujeitos a um sistema onde o lucro e a eficiência vão substituir qualquer noção de bem-estar social e de uma sociedade. Vamos ver, então, entre os grandes interessados nesse empreendimento são, obviamente, os grandes bilionários tech, né? Startups de biotecnologia,
que obviamente querem eliminar qualquer tipo de regulação para fazer os seus experimentos sem algum tipo de impacto para eles. E aí, com isso, eles querem basicamente avançar mais rapidamente nos testes deles, mesmo, sem tomar muito cuidado com os efeitos colaterais que eles vão criar. Uma empresa que pode se beneficiar com o surgimento das cidades de liberdade, cidades de liberdade, é a Mini Circle, uma startup da biotecnologia focada em desenvolvimento de terapias genéticas para prolongar a vida humana. Lembrando, né, daquelas vacinas que a gente também acabou tomando recentemente, né, na Covid, de RNA, né, que também, se fosse aplicado 10, 20 anos atrás, seria chamado de verdade de terapia genética. Mas naquele vai e vem lá do coronavírus, acabou não interessando para ninguém. O financiamento inicial da empresa veio de Thiel e do CEO do OpenAI, Sam Altman, e ela atualmente possui escritório em Austin, Texas, e em Próspera também. O cofundador do Mini Circle, Mac Davis, também está trabalhando com a Frontier Foundation. E aí alguns vão longe e falam que eles precisam até criar não aquelas cidades de freedom, mas cidades de longevidade, onde todos os habitantes, inclusive os seus animais, serão basicamente na terapia de gênios o tempo inteiro. Eu gostaria de uma cidade da longevidade, onde todos, até os seus cães, estivessem em terapia genética. Sem regulamentação adequada e deliberação pública, esse modelo vai se aproximando de um experimento social massivo, onde as pessoas são tratadas como cobaias, sem garantias de segurança e sem direitos em caso que precisa algum tipo de reparação, né? Caso que alguma coisa dê errado. A criação, então, desses Freedom Cities escancara a tensão entre democracia deliberativa e tecnocracia corporativa. Os bilionários do tech já não querem mais apenas financiar a inovação dentro dos estados, dentro dos países. Agora eles querem criar os seus próprios estados, onde eles podem basicamente definir todas as regras conforme eles e não conforme a lei vigente do país mesmo onde eles estão. Sem interferência da democracia, sem interferência mesmo indiretamente dos representantes que a gente elege aí a cada 2 a 4 anos. Então esse projeto está claramente um passo em direção de um capitalismo de castas, onde a liberdade e os direitos existem apenas para aqueles que conseguem pagar. A pergunta central é, você gostaria de viver então num troço desses? Onde os seus direitos e a democracia estão basicamente sendo substituídos pela governança corporativa dos bilionários tech? Talvez hoje você ainda possa fazer, mas amanhã você já pode cair naquela situação onde você não vai ter mais direitos. Se essa proposta for adiante, nós vamos ver a consolidação de um novo modelo da sociedade, onde a inovação e o desenvolvimento tecnológico não estão mais a serviço das pessoas e das sociedades, mas sim de uma elite econômica que busca moldar o mundo conforme os seus próprios interesses. Comente aqui embaixo o que você acha disso. Vamos discutir mais sobre isso. Até o próximo.